a informação com o GE, depois outros setoristas confirmando de que a sexta-feira foi produtiva numa negociação da diretoria com representantes de Jorge Sampaoli. A gente já vai falar sobre isso. É ou não é, André Kfouri? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Felipe. Boa noite a você, boa noite a todos. Um ótimo fim de semana desde já. Quer dizer, então, que Jorge está voltando. Sim. Mas não é aquele. Não. É o Sampaoli. Eu acho ótimo, mas temos considerações a fazer sobre o encaixe das ideias dele com o grupo de jogadores do Flamengo. Se a história publicada pelo Globo Esporte se confirmar nas próximas horas. Já vamos falar sobre isso, mas qual é o ambiente rubro-negro no momento? Esse time passou dificuldades em campo e depois com a torcida, mesmo pequena, na hora da ida ao ônibus, com muitos protestos. 1, 2, 3. O Flamengo abraçou o terceiro vexame seguido na temporada. Depois de Alcas e Fluminense, a humilhação da vez chegou contra o Maringá na Copa do Brasil. Agora já sem o escudo chamado Vitor Pereira para absorver as pancadas diante de atuação tão ruim. Quem ficou exposto mesmo foi Mário Jorge, treinador interino. É uma construção coletiva, né? A gente entende um DNA do clube, né? Eu sou funcionário do clube desde 2016. Trabalhei por várias categorias e essa identidade do clube a gente não pode ferir, né? A gente veio com esse pensamento, a gente só teve 2 dias para tentar implementar isso, tentar levar os jogadores para um conforto maior no sistema e na função que eles poderiam exercer. A coisa não funcionou. O resultado difícil, né? Um resultado que machuca a gente, mas a gente vai tentar reverter no jogo de volta. Esse grupo já mostrou que tem condição de fazer, esse grupo tem muita força, esse grupo é o atual campeão dessa competição que a gente sai atrás. Mas eu acredito muito na capacidade desse grupo de reverter esse cenário. Na chegada ao Rio, gritos de 2 torcedores no aeroporto direcionados aos jogadores. Cadê? O cara foi embora. E agora? Esquema de 3 zagueiros. Aí Gabigol tá lá, 3 bichinha. Pô, eu quero jogar na minha posição. Problema é o Vitor Pereira, até agora. E aí, chefe? Tu agora é o Rio? Tu tocando? Tá jogando o time do City agora? Tá lá? Mas o futuro segue indefinido, até mesmo o tempo de permanência de Mário Jorge no comando. O Flamengo tenta esticar a corda ao máximo para aguardar Jorge Jesus. A derrota humilhante para o Maringá apenas aumentou o senso de urgência. A estreia no Brasileiro no domingo contra o Coritiba e a segunda rodada da Libertadores na próxima semana contra o Nublense vão ser determinantes. É a angústia rubro-negra. Quanto mais apresentações ruins, menos tempo o Flamengo tem para esperar o seu salvador. Vamos lá, vamos falar sobre essa situação no Flamengo, André. Pegando a notícia, a gente tem dados aí, olha só. Só Jesus salva? Era a nossa pergunta. E aparentemente a diretoria falou, não, acho que não. Em equipes com mais derrotas em 23, o Flamengo, na verdade, jogou bastante, mas ele nessa tela tem menos jogos que Bahia e Fortaleza, por exemplo. 8 derrotas para o rubro-negro carioca, 6 para o Bahia, 6 para o Fortaleza. Aí o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino com 5. E claro, o caso do Cruzeiro preocupa porque foram apenas 11 jogos. André, quanto o nosso destaque da abertura, a informação de um acerto muito próximo do Flamengo com o Jorge Sampaoli, tem relação com o que aconteceu ontem em campo. Acontece a derrota para o Maringá, a turma se olha e fala, ih, cara, não ganhamos o Maringá, não vai dar para esperar 2 meses no ritmo que as coisas estão. Você tem razão, e é bem provável que isso tenha acontecido mesmo e que o clima que ficou pior depois de mais uma atuação muito ruim, quase que inexplicável do ponto de vista técnico, mais um resultado
vergonhoso, muito preocupante, que coloca o time do Flamengo numa situação difícil já na Copa do Brasil, de maneira muito precoce, contra um adversário tecnicamente bastante inferior. Então, uma noite horrível, se é que a gente pode classificar dessa maneira. Mais um episódio desse momento do Flamengo, desse 2023, em que tudo deu errado, absolutamente tudo. Então, se a derrota para o Maringá apressou a tomada de decisão, no sentido de esperar ou não o Jorge Jesus, que é uma figura controversa, uma pessoa que parece, assim, aos nossos olhos exteriores, de difícil compreensão das suas atitudes, mesmo quando ele diz as coisas, e o Flamengo deveria conhecê-lo bem, deveria saber com quem está lidando do ponto de vista de devemos esperar, por que esperar, etc. Então, se, ao que tudo indica, Jorge Sampaoli está voltando ao futebol brasileiro, dessa vez para dirigir o Flamengo, o que evidentemente era um objetivo, talvez até um desejo antigo por parte desse treinador argentino, a gente vai saber só quando os dirigentes do Flamengo falarem a respeito disso. Em relação ao que o time fez ontem, me parece uma equipe completamente desmobilizada. É evidente que o problema não era apenas o treinador anterior, que não está mais. Nós vimos aí o Mário Jorge, técnico interino, falando sobre DNA do clube e a escolha de um sistema que deixasse os jogadores mais confortáveis nos seus papéis. Ou seja, basicamente, como vocês desejam jogar contra o Maringá? Essa deve ter sido a postura. Não é que eu estou falando assim, o técnico chegou e perguntou aos jogadores como eles queriam fazer, mas a postura foi essa. Vamos atender ao que são as características naturais, talvez, dos jogadores. E a coisa não funcionou contra um adversário que é várias vezes inferior ao Flamengo do ponto de vista do potencial coletivo. Individual, então, nem se fala. A situação é séria, é grave. O Flamengo precisa entrar nos eixos o quanto antes. Copa do Brasil já começou dessa maneira, Campeonato Brasileiro vai começar no fim de semana, a Copa Libertadores já começou com uma derrota fora de casa e tudo o que aconteceu antes disso foi extremamente ruim, quase que inimaginavelmente ruim. O Flamengo precisa corrigir o seu curso o quanto antes nesse ano de 2023. Vamos lá, algumas informações que pintam aqui. A ideia é o Pedro Ivo Almeida, nosso comentarista e grande repórter, disse... A ideia é ter dando treino na segunda-feira já, tudo acelerado pela derrota de ontem, mais a falta da possibilidade do Jesus vir antes. Detalhes finais de conversa, saber se dá um ano de contrato ou até o fim de 24. Mas os dois lados estão otimistas, acordo muito bem encaminhado mesmo. E o Vinícius Nicoletti, né, doutor? O Vinícius Nicoletti conversou com pessoas ali do entorno do Sampaoli, na mesma linha, muito animado, confiante. Ele foi o primeiro grande adversário desse Flamengo Flamengo, esse período total lá em 19 com o Santos. Ele sabe o que representa hoje a capacidade do Flamengo oferecer a um técnico condições de trabalho e dominância, não, André? Nas suas campanhas no Brasil com o Santos e com o Atlético Mineiro, ele sentiu o que era ser adversário do Flamengo, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ele sentiu o poderio do Flamengo, aquilo que falta aos outros clubes que têm objetivos, pelo menos quando ele esteve, tinham objetivos semelhantes. Hoje a situação pode ser diferente, certamente é diferente em relação ao Santos. O tempo passou também. Mas ele percebeu o que era competir com o Flamengo. Isso aguçou no Jorge Sampaoli o desejo de competir junto com o Flamengo. Ser Flamengo, poder dirigir o Flamengo. Aparentemente é isso que vai acontecer, mas a gente lembra, em discussões longas com o Palmeiras, ele esteve por momentos, de acordo com dirigentes palmeirenses, perto de acertar. Mas acabou sempre trazendo uma nova reivindicação, acabou sempre pedindo alguma coisa que não fazia parte da discussão anterior e as coisas não funcionaram, as coisas não andaram, como todo mundo sabe. Ao que parece, para a gente repetir, com o Flamengo as coisas devem ser diferentes e ele deve chegar na semana que vem para dar o treino. Apenas para começo de conversa. As principais ideias em relação ao futebol, como o Jorge Sampaoli o entende, também são, digamos, conflitantes com as características naturais de alguns dos principais jogadores do Flamengo. Da mesma maneira que nós fazíamos esse comentário a respeito do Vitor Pereira. O Jorge Sampaoli também é um treinador que prefere um jogo mais posicional.
A gente não sabe se ele vai tentar aplicar esse jogo no Flamengo, mas tudo indica que, sendo esse o estilo dele, o futebol que ele carrega dentro de si, essa deva ser a sua ideia principal. Ainda é cedo para a gente falar sobre isso, tem muita coisa para acontecer ainda até ele chegar, o Flamengo começar a jogar de acordo com os desejos dele, a gente vai poder observar. Eu, pessoalmente, acho ótimo que ele volte ao futebol brasileiro, um excelente treinador. Eu queria estender um pouquinho mais sobre isso. Antes, números do Sampaoli, ele estava, e vocês perceberam, inclusive, pela foto que temos no nosso telão, no Sevilha. Foram 31 jogos, uma passagem não muito longa, aliás, curta, eu diria. Aproveitamento 41,4%, 44 gols marcados, 38 sofridos, meses no cargo, apenas 5. Títulos conquistados, nenhum. Demitido em 21 de março. Queria estender um pouquinho mais nessa história do Sampaoli. Eu também, André, acho o Sampaoli um grande técnico, assim, não só pelo que ele fez no Chile, o que ele fez em momentos, as ideias dele, mas ele é um pacote, né? Ele é aquela famosa moeda que tem dois lados e os dois lados são iguais, né? Até porque não existem moedas com lados diferentes. E um é essa obsessão à perfeição, esse jeito de trabalhar, e o outro me parece um cara muito pouco flexível, tanto no trato com os jogadores, como nos embates com a diretoria, o que não necessariamente é ruim. Mas a gente está falando de um Flamengo onde tudo é amplificado. Repercussão com a torcida, vídeo que a gente viu na reportagem do Pedro Torre, mídia, redes sociais. Como é que você imagina o Sampaoli nesse contexto? O lado positivo dele, essa coisa de saber armar grandes times, e o lado complicado. Em relação ao comportamento dele, as informações correm, né? O meio do futebol sabe como é a personalidade de cada um e eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo sabe com quem está lidando, sabe que tipo de comportamento no dia a dia está trazendo para o seu clube, fechando esse acordo para a chegada do Jorge Sampaoli. Então, a diretoria do Flamengo não tem o direito de se sentir surpresa com qualquer coisa que aconteça a partir da chegada dele, se isso se confirmar. É um treinador extremamente exigente, ele comanda o dia a dia nos seus clubes de uma forma muito firme, ele não negocia certos princípios de comportamento dos jogadores no ambiente de trabalho, isso faz parte da sua maneira de enxergar o futebol feito no campo de treinamento como base para a competição. É assim que ele se comporta e ele não discute esse tipo de coisa. Vários outros treinadores são assim, né? É um técnico que gosta de controlar praticamente tudo que está à sua volta. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro, será assim no Flamengo, sem dúvida nenhuma. E também é um treinador que não cansa de dizer, de deixar claro, às vezes até publicamente, para aqueles que estão acima dele, ou seja, os dirigentes, quando tem algum problema, quando tem alguma solicitação que não é atendida. No caso do Flamengo, a gente pode pensar que vai ser uma situação um pouco diferente, porque o Flamengo tem muito poder de investimento, tem uma situação administrativa de orçamento que é invejável, então talvez o Sampaoli se sinta um pouco mais satisfeito. Mas eu acho que também é uma característica dele sempre colocar pressão, e ele sabe que se ele colocar pressão num clube que pode investir, a chance dele se sentir atendido é maior. Então não acho que ele vai tirar o pé. Agora, em relação a essas posturas, o dia a dia vai mostrar como os jogadores entendem esse treinador, como se relacionam com ele e como a diretoria do Flamengo também trabalha com uma personalidade que é muito diferente daquelas que passaram pelo clube nos últimos anos. Vamos seguir aqui no Sport Center falando ainda do Flamengo. Eu reforço, nesse fim de semana, segundo as informações, deve ser feito o acordo. Segundo Pedro Ivo Almeida, o nosso repórter, segunda ele já daria o treino. É assim que está nesse momento o status da negociação. Sabe que então beleza, se isso aqui, ali, eu recebo isso, eu ganho aquilo, eu trabalho assim. E saiu a confirmação oficial nesse momento. Para você, é um barato TV ao vivo por causa disso. Aqui no oficial. Flamengo anunciou, então a gente vai substituir essa tarja por em vermelho, né, doutor? Bonito. Jorge Sampaoli oficial, é o novo técnico do Flamengo. Depois de um começo em 2023 terrível, muitos títulos em 22 com o Dorival, sai Dorival, chega Vitor Pereira, nada dá certo, uma derrota cachapante para o Maringá. Olha só, olha o print, 57 segundos.
O torcedor lá em Maringá gritou, vai embora a diretoria, vai embora o estagiário. Aqui não, nosso estagiário foi bem pegar o print, hein? Já acionou toda a nossa equipe e veio pro ar. O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco do futebol profissional até 31 de dezembro de 2024. Fã de esportes, torcedor rubro-negro. E a pergunta não é só para o rubro-negro, é para o tricolor, é para o vascaíno, é para o torcedor do Palmeiras, que vai rivalizar muito mais uma vez. E a gente já viu isso quente nos bastidores, já o que disse a Leila Pereira sobre o Flamengo e sobre o Rodolfo Landim. Oficial, André. Então, assim, você já falou muitas coisas. Qual, nesse curto prazo, na sua opinião, é a tarefa imediata do Sampaoli, no sentido de dar confiança aos jogadores? Mas ele não me parece ser um cara que negocia algumas coisas. Por exemplo, se o Gabigol está em má fase, mas o Gabigol não fizer o que ele pede, ele não está muito nem aí com a má fase. É a impressão que eu tenho. Ou você acha que não? Por saber o potencial de cada um, ele vai tentar trazer todos para o seu lado. Tem uma coisa que é favorável à chegada de qualquer treinador num momento como esse, né? É claro que a pressão é grande desde o primeiro dia. Eu não sei, o Jorge Sampaoli dirigiu a Argentina numa Copa do Mundo. Né? Nós estamos falando do nível mais alto e nós estamos falando da pressão de um país. Ele tinha dirigido a seleção chilena, dirigiu clubes no Chile, dirigiu o Santos, dirigiu o Atlético Mineiro, dirigiu na Europa, Sevilha 2 vezes, entre outras experiências. Eu não acho que, em termos de pressão no dia a dia, até em cima dele próprio, ele tenha vivido qualquer coisa que se assemelhe ao que ele viverá a partir de segunda-feira. Ele vai ter que aprender com isso também. A parte positiva, ele conhece o futebol no Brasil, ele conhece o calendário, ele sabe quais são as adaptações, ele está vindo do futebol europeu, né? Mas isso vai ajudá-lo muito, a gente sempre fala, independentemente de onde venha o técnico, a capacidade de adaptação, porque o futebol no Brasil é diferente de todos os outros, no sentido de obstáculos que se colocam diante do trabalho de uma comissão técnica, essa capacidade talvez seja a mais importante, ele já tem experiência suficiente nisso. Então tá aí, nação. Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. Essa é a notícia de última hora nesse momento. O Flamengo já anunciou, não tem mais volta. Esqueça Jorge Jesus. O sonho acabou da volta do Jorge Jesus. Agora, meu amigo, é olhar pra frente. Não adianta ficar criticando, não adianta ficar, não sei o quê, não adianta. Torcedor, presta atenção, não adianta. Sabe por que não adianta? Porque o Flamengo é maior que qualquer coisa. Nós temos que pensar agora no bem do Flamengo. Agora, a intenção é pensar positivo, para que dê certo o trabalho de Sampaoli. Para que dê certo. Você lembra quando contrataram o Dorival Júnior? Todo mundo, não era para contratar o Dorival. E deu certo. O Dorival conseguiu vencer 2 títulos. Agora nós temos que torcer para que Sampaoli faça um bom trabalho no Flamengo e o Flamengo volte a ser campeão, porque do jeito que tá, meu amigo, tá complicado. Perder para o Maringá, 2-0. Agora, eu queria muito a volta do Jorge Jesus, demais. Eu fiz até uma campanha na internet, mas, infelizmente, a diretoria do Flamengo pensa de outra forma. E agora eu vou torcer contra o Sampaoli? Não, eu vou torcer a favor. Eu vou torcer para que ele faça o melhor trabalho da vida dele, da história, da carreira dele dentro do Flamengo. O Flamengo é muito maior que qualquer pessoa, pessoal. O Flamengo é muito maior do que qualquer diretoria, do que qualquer jogador. Nós temos que torcer para o Flamengo. Vestir a camisa. Agora é a hora de vestir a camisa. Você pegar a sua camisa, você vestir de verdade e falar, eu sou flamenguista. Eu vou torcer pro meu Flamengo. É lotar o Maracanã nesse domingo, na estreia do Brasileirão contra o Curitiba. É a gente ir pra cima. Jorge Sampaoli, nessa segunda-feira, já vai treinar, fazer o primeiro treino no Flamengo. É torcer para que ele consiga encaixar o Flamengo e fazer o Flamengo voltar a ser campeão. A gente se vê no próximo vídeo.